As fortes chuvas que atingem a região sul do país causam estragos. A Serra Dona Francisca, que divide Santa Catarina e Paraná, segue interditada depois de um desmoronamento que soterrou vários veículos na noite de ontem. O prefeito de Guaratuba estava envolvido no deslizamento e escapou ileso. De repente, aquela montanha de lama, árvore, pedra, começa a descer numa velocidade incrível, num volume muito grande também, me atinge em cheio na porta do carro. Joinville, no norte catarinense, é uma das cidades mais atingidas pela chuva forte que cai desde domingo. O interior da cidade também preocupa. O alerta de chuva também para o Vale. Vamos falar ao vivo com a Defesa Civil do município de Blumenau. E olha, essa chuva forte tem exigido bastante atenção aí dos motoristas na cidade e também nas rodovias. Muitos pontos de bloqueios pelo estado. Essas e outras notícias a partir de agora. Eu sou Graziane Biali e este é o SC Acontece ao vivo para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a Serra Dona Francisca, divisa entre Santa Catarina e Paraná, continua interditada sem prazo para liberação, depois que um desmoronamento soterrou diversos veículos que estavam na rodovia BR-376 na noite de ontem. O prefeito de Guaratuba estava entre as vítimas, veja na reportagem. Os trabalhos para desenterrar os veículos encobertos pela lama continuam. Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foram enviadas para ajudar no resgate, incluindo os cães de busca. Até o momento, uma morte foi confirmada pela Arteres Litoral Sul, empresa que administra a rodovia. O deslizamento ocorreu por volta das 7h15 da noite de ontem e atingiu os dois sentidos da rodovia. No momento, muitos veículos estavam na fila, parados, por conta de bloqueios causados por quedas de barreiras, enquanto equipes da concessionária Arteres trabalhavam para liberar o local. Nas imagens, é possível verificar caminhões atingidos. Esse carro preto foi jogado pela força da terra. Já esse outro, que está tombado, é o veículo do prefeito de Guaratuba, que também estava na rodovia em viagem e foi atingido. Tão logo o acidente aconteceu, ele conseguiu sair e foi socorrido. Hoje pela manhã, já na prefeitura, a nossa equipe conseguiu contato com o prefeito, que relatou todo o ocorrido. Eu estava parado, com o carro desligado, numa fila única, descendo a 376, sentido Santa Catarina, quando fomos atingidos por todo aquele deslizamento. Do meu lado havia, então atrás de mim, tanto atrás quanto na frente, tinha uma fila de veículos, carros, caminhões parados, aí a mureta que divide a pista, e na pista contrária tinha mais duas filas, né, de veículos também parados, desligados, aguardando a liberação do trânsito nos dois sentidos, tanto sul quanto norte. De repente, aquela montanha de lama, árvore, pedra, começa a descer numa velocidade incrível, num volume muito grande também, me atinge em cheio na porta do carro. A violência foi tanta, o soco foi tão grande que eu acho que nos ergueu, e isso fez com que todo aquele material passasse por baixo do carro e levantasse o carro. O carro subiu, até um momento em que ele começa a deslizar para a pista contrária, e acredito que passar por cima dos veículos que estavam na pista contrária. Se não soterrou, pode ter empurrado, deslocado esses veículos, e a minha preocupação é que alguém possa ter caído, inclusive, lá da ponte, porque nós estávamos em cima da ponte sobre o Rio da Santa, que é uma ponte super alta, né? E o rio muito volumoso, com uma correnteza muito forte por causa da chuva. Agora é tentar retomar a rotina. Eu confesso que o trauma é grande, eu não estou ainda em condições plenas emocionais ou psicológicas. Eu praticamente não dormi, eu estou revivendo essa situação, e ao mesmo tempo em que a gente fica grato e feliz por ter
sobrevivido. É uma angústia muito grande pelas pessoas que estavam lá conosco, né? É uma região que não tem sinal de celular, de internet, nada. Então a gente tem muito pouca informação sobre o que está sendo feito agora lá no local, como é que essas pessoas estão, se já resgataram todo mundo. Isso deixa a gente bastante apreensivo. O pedido é que evitem trafegar pela região. Vários pontos da rodovia seguem interditados. Desvios estão sendo feitos para que os motoristas sigam viagem por outros caminhos. Afinal, continua chovendo e há riscos de novos deslizamentos. A gente segue acompanhando as informações da Artérias Litoral Sul, que é a administradora dessa rodovia, mas por enquanto não temos nenhuma atualização. A gente tem, na verdade, recebemos imagens da Polícia Militar lá do Paraná que mostra, a gente dá uma olhada nessas imagens, mostra a grandiosidade desse deslizamento. É muita terra que vem e desmorona, né, por cima das duas pistas, veja, nos dois sentidos. Então ali a gente consegue observar que tem algumas carretas e tem também lá os trabalhadores, né, da Artérias tentando limpar tudo isso, né? Outra informação que a gente recebeu da Artérias é que um paciente de 43 anos foi resgatado depois do deslizamento de terra na serra e recebeu alta médica na manhã dessa terça-feira. O homem é motorista de caminhão e estava em um dos veículos que desceu essa ribanceira. E olha, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, determinou na manhã dessa terça-feira a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões e atendimentos às vítimas desse deslizamento na BR-376. Hoje pela manhã, o nosso repórter Rodrigo Leite sobrevoou a rodovia onde o acidente ocorreu. Vamos ver. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos tentando fazer um sobrevoo na região da BR-376, onde ocorreu essa tragédia envolvendo pelo menos 5 caminhões e 10 veículos. E a gente vai mostrar agora a situação para a gente ver a dificuldade, inclusive, das equipes de resgate e inclusive de fazer um sobrevoo nessa área. O tempo está muito fechado ainda na BR-376 em toda a região da Serra do Mar. A informação que a gente tem de momento é de morto já confirmado nessa região. A BR-277, a região do pedágio, também está totalmente interditada. Há também bloqueios na região da BR-116 na ligação do Paraná com o estado de São Paulo. E não há previsão para a liberação dessas pistas, tanto da 376 quanto da BR-116. E a BR-277 também com problemas para o motorista que deseja chegar até a região do litoral do Paraná. Mais uma vez para vocês, as imagens então aqui da região da Serra do Mar, esse sobrevoo que a gente faz, e o tempo continua muito fechado aqui nessa região. Esse ponto de deslizamento foi uma faixa de aproximadamente 200 metros, já perto da região de Garupa, já no estado de Santa Catarina. E as equipes continuam trabalhando para tentar o resgate de mais vítimas ou localizar mais vítimas dessa tragédia. A gente volta com outras informações a qualquer momento. A gente continua acompanhando e também aguardando aí mais notícias sobre os resgates. E olha, Joinville, no norte catarinense, uma das cidades mais atingidas pela chuva forte que cai desde domingo. E hoje o tempo está melhorando por lá, mas a preocupação agora se volta para a região interior da cidade. Veja na reportagem. A região norte de Santa Catarina é a mais prejudicada com as fortes chuvas desde o último sábado. Segundo a Defesa Civil, já são registrados mais de 340 milímetros de acumulado nas últimas horas, o que é 15 vezes mais do que o esperado para todo o mês de novembro. Aqui em Joinville, na área urbana, algumas localidades ainda apresentam alagamentos pontuais, principalmente as mais próximas aos rios. Na manhã de hoje, a chuva até deu uma trégua e já há até pequenas aberturas de sol. Mas durante a tarde de ontem, se estendendo até a madrugada de hoje, a chuva castigou principalmente as áreas próximas às serras aqui na região. No bairro Quiriri, em Pirabeiraba, os vários rios da região saíram do leito normal e causaram estragos em várias residências e criação de animais que morreram afogados. Pontes foram levadas pela força das águas e algumas localidades estão totalmente isoladas. O caso mais grave é a ponte baixa do rio Cubatão. Durante a madrugada, uma família precisou ser retirada de uma residência com auxílio dos bombeiros voluntários e também do Exército. Haviam 2 crianças na casa que já estava com mais de 1,5 metro de água da enxurrada.
Embora a previsão para as próximas horas seja de redução no volume de precipitação, há alerta em relação ao grande fluxo de água nos rios em função da chuva em regiões de serra. Equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Defesa Civil estão visitando estradas, galerias e pontes da região do Quiriri, em Piraberaba, para definir as estratégias possíveis para restabelecer o acesso às vias que foram impactadas. De Joinville, William Tenório. Bom, e a gente vai ao vivo, então, saber como está a situação lá em Joinville. Vamos conversar agora com o gerente da Defesa Civil lá da cidade, o Maicon Richter, que vai contar para a gente. Boa tarde, Maicon. Como é que está a situação por aí e o monitoramento em relação a todos esses rios? Boa tarde. A gente chega aí no 4º dia já de chuvas, né, persistentes em nosso município. Como foi comentado na manhã de hoje, né, a chuva deu uma leve trégua, permitindo também um melhor trabalho das equipes, né? Mas a preocupação ainda ela é bastante grande, em função de todo o acumulado, aí quase 400 milímetros de chuva nesse período, né? Então, nós ainda temos os rios, muitos deles já ainda, né, ocupando, né, inundando, então, bairros como Nova Brasília, o Morro do Meio, né, o Jardim Sofia, e também a preocupação com a área rural, especialmente na região de Piraberaba, né, Rio Quiriri, o Rio Cubatão, ainda bastante elevados, causando preocupação para a Defesa Civil. Cenas aéreas aí da cidade de Joinville, que está bastante alagada, né? E por isso, claro, também toda a atenção, porque ainda que tenha dado uma trégua, as chances de novos deslizamentos, de alagamentos, ela continua, né? Porque a cidade já está com o solo encharcado, por isso atenção por aí. Exatamente. Então, a gente tem até uma previsão ainda até de quinta-feira, até quinta-feira, uma chuva persistente, ela talvez mais volumosa no dia de amanhã, né? Então a gente permanece em atenção, reforça a atenção para a população que mora próxima a encostas, né, regiões de serra, porque com todo esse volume acumulado, né, qualquer uma chuva aqui, né, qualquer incremento de precipitação que venha a ocorrer pode deflagrar novos deslizamentos e causar risco à população. Então a gente reforça que a população, né, e ao perceber qualquer tipo de movimentação de solo, inclinação de árvores, de postes, né, em rachaduras, em muro, comunica a Defesa Civil através do telefone 199. Bom, a Prefeitura, inclusive, já para atender as famílias que foram atingidas, ativou aí uma central solidária, é isso, Maicon? Isso, né? Hoje à tarde vai ser tratado os últimos detalhes para a abertura da central solidária. Além disso, também assistência social, né? Estamos aí com 3 abrigos disponíveis para a população, caso seja necessário o acolhimento de novos desabrigados. A gente também já tem informação de que algumas escolas foram suspensas as aulas justamente por conta do risco para as crianças. Isso. 2 escolas, né, em regiões mais afetadas tiveram a aula cancelada na manhã de hoje, né, para que não haja nenhum tipo de risco maior de acidente, principalmente no transporte, né, na ida dessas crianças para a escola. Bom, a gente tem vários fatores que influenciam tudo isso, né, Maicon? Como é que está o sistema de abastecimento de água aí para a cidade, até para que a população também já fique atenta e economize, se for o caso, né? A Comunidade de Joinville está trabalhando no restabelecimento total do fornecimento de água, né? Isso também é reflexo de toda a chuva que caiu né, mais fortemente a partir do domingo, né, no município. Então, como elas estão localizadas em regiões de serra, a turbidez da água, né, também outros detritos que podem vir nesses pontos de tratamento, mas isso está sendo tratado com a Companhia de Joinville para que restabeleça a normalidade o mais rápido possível. Tem já uma estimativa de quanto choveu até agora? Porque pelo que a gente tinha entendido, só no fim de semana já teria chovido pelo mês, é isso? Exatamente, a gente já, na região rural, né, ou seja, mais próximo à serra, a gente tem estações aí mostrando em torno de 400 milímetros, né, 350 milímetros, e na região urbana, estações demonstrando aí nessas 96 horas, né, uma precipitação na ordem de 250 milímetros. Tá certo, Maicon. Obrigada. Aí a gente deseja bom trabalho para vocês, porque a gente imagina que está sendo bem intenso aí e ao longo do dia tem muita coisa ainda para acontecer, não é? A gente agradece e se coloca à disposição da população através do telefone 199 para qualquer situação emergencial e também o telefone 193 dos bombeiros também para situações de resgate, né, ou qualquer outra situação de risco. Tá certo. Obrigada. Uma boa tarde para vocês e bom trabalho. Boa tarde.
E olha, essa chuva forte tem exigido atenção redobrada dos motoristas na capital também. Hoje pela manhã teve derramamento de óleo na pista e muitas ruas alagadas. Para falar sobre essa situação, a gente vai falar ao vivo agora com a repórter Júlia Matos, que já tem mais informações. Júlia, quer dizer que a atenção é redobrada hoje para os motoristas, né? Boa tarde para você. É isso, Grazi. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Então, a gente sabe que as chuvas podem continuar nos próximos dias, né? Então, a atenção, de fato, deve ser redobrada, sobretudo pelos motoristas, né? Quem está aqui comigo é o comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, que vai falar um pouquinho sobre as ações que foram realizadas essa manhã. A gente teve aí derramamento de óleo na pista e alguns acidentes, né, comandante? Isso, bom dia, né? Infelizmente, tivemos um acidente em cima do elevado do SIC, né? Onde o condutor sozinho se perdeu, rodou o veículo, bateu. A Guarda Municipal interviu, né, junto com o guincho da Prefeitura, conseguimos remover o veículo, mas mesmo assim ainda ficou uma poça de óleo no local, isso é comum no local do acidente. O pessoal do bombeiro esteve lá, colocou a serragem, né? Mas fica a dica aos condutores, principalmente quando avistarem um acidente, né? Mesmo o veículo acidentado não estando mais na pista, pode ter algum resíduo de óleo naquele local. Por favor, comunicar a Guarda Municipal, bombeiros, para que a gente faça a remoção daquele óleo também da pista. Perfeito. Agora com as chuvas também, comandante, as ações da Guarda Municipal também devem ser de fiscalização, né? Com certeza. Fiscalizar, né? E a Guarda Municipal também, ela trabalha em cima de dois fatores muito importantes para dias de chuva, né? Junto aos condutores, que é a questão da direção defensiva e da direção preventiva. A direção defensiva, o condutor tem que estar de olho em tudo que acontece ao redor do seu veículo, as duas mãos no volante, respeitar o limite de velocidade, as leis de trânsito e principalmente não fazer uso do telefone celular dentro do veículo. E a questão da direção preventiva, aí sim, ela é muito importante nos dias de chuva, porque o condutor tem que realmente prever a sua saída de casa, a sua saída do trabalho, para que não ganhe esse tempo perdido na pista. Por exemplo, tenho que levar meu filho na aula que começa às 7 horas da manhã. Eu não tenho como sair de casa faltando 10 minutos. Eu vou ter que ganhar esse tempo na rua e provavelmente eu vou estar à mercê aí de causar um acidente, vir sofrer um acidente e trazendo danos não só para o veículo meu, mas também das pessoas que estão à minha volta. Perfeito. Além do trânsito, a gente tem que ter um cuidado com o veículo também, né, comandante? Como que isso pode ser feito? Com certeza. Fazer a manutenção básica, né, Júlia? Ver a calibragem dos pneus, são manutenção básica. Ver se os meus equipamentos de segurança estão ok dentro do veículo. Meu step está calibrado, está com a calibragem correta, de acordo com os demais pneus do meu carro. O meu triângulo também está lá em perfeitas condições. Eu tenho a chave de roda para remover um pneu se for preciso. Então todas essas questões básicas de manutenção do veículo são fundamentais. Perfeito, muito obrigada. Grazi, essas são as informações. A gente vai seguir acompanhando a situação não só do trânsito, mas também aqui de Santa Catarina com relação às chuvas, né? Lembrando para o pessoal de casa, atenção redobrada. É verdade, Júlia. Daqui a pouquinho a gente volta para falarmos sobre as rodovias e a atenção redobrada é válido para todo mundo. Intervalo rapidinho e na volta vamos conversar com a Defesa Civil de Blumenau sobre o monitoramento do rio Itajaiaçu e como está a situação por lá. Tem ainda as condições do tempo. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta e olha, o Vale do Itajaí também está em alerta por conta da chuva forte. Blumenau tem alerta laranja para tempestades e deslizamentos. Sobre a situação por lá, a gente vai conversar agora com a Tatiane Martins, diretora de meteorologia da cidade, que já está aqui conosco. Eu já começo te perguntando, Tatiane, boa tarde para você. Como é que está o monitoramento aí do rio Itajaiaçu e quais são as maiores preocupações nesse momento em Blumenau? Boa tarde, Graziane. Nesse momento, o rio Itajaiaçu está dentro de uma normalidade. Temos nessa última leitura das 12 horas, 3,14 metros. Já esteve mais alto, mas nesse momento a gente já tem o nível do rio baixando, até porque a chuva diminuiu um pouco por aqui. A maior preocupação nesse momento é com relação aos deslizamentos, principalmente, e também com os alagamentos pontuais e as enxurradas, porque nas próximas horas a previsão indica o retorno da chuva, chuva mais intensa, chuva volumosa e persistente. Então, o solo nesse momento já está encharcado, já tivemos o registro de alguns deslizamentos e a tendência com a chuva persistente é que isso possa voltar a ocorrer. Então, a maior preocupação nesse momento é com os deslizamentos e também com os alagamentos e enxurradas aqui na nossa cidade. Sim, até porque a chuva já vem, né, um longo período de tempo, o solo já está bastante encharcado e Blumenau a gente sabe, né, Tatiane, vários já foram os ocorridos por aí, então atenção maior ainda. Exatamente, como você falou, já vem chovendo desde o último sábado. Desde o último sábado,
até amanhã de hoje, a gente já tem um registro de aproximadamente 160 milímetros. Isso superou em cerca de 42% o que chove normalmente no mês de novembro. Então, os registros já ocorreram de deslizamentos, de alagamentos, queda de árvores. Isso pode voltar a acontecer diante desse cenário de chuva mais frequente e intensa nas próximas horas. A gente já tem uma estimativa de quanto já choveu só nesses últimos 4 dias aí em Blumenau, em relação ao esperado para o mês, a média? Já, sim, choveu 160 milímetros em média desde o último sábado até agora meio-dia. Temos chuva ainda persistente na região e isso representa cerca de 42% acima da média normal para o mês de novembro. Perfeito. Bom, isso também está causando, inclusive, bloqueios em rodovias aí na Redondeza, o que requer também bastante atenção. Quais são as recomendações da Defesa Civil para os moradores de Blumenau? Para os moradores de Blumenau, atenção, né, a situação, os sinais de algum deslizamento na sua região, na sua moradia. Atenção aos alertas e avisos que estão sendo emitidos pela Defesa Civil, indicando a aproximação da chuva mais intensa. Atenção redobrada também com as regiões de alagamento. A gente tem aqui as cotas de enchente, né? A população tem que procurar saber. Já tem uma situação onde a gente sabe normalmente quais são os pontos que alagam aqui no município. Então, evitar esses locais de transitar nesses locais no horário onde a chuva pode estar um pouco mais intensa, que deve começar a ocorrer a partir de hoje à noite. E a Defesa Civil de Blumenau está de plantão 24 horas por dia através do telefone 199. Em caso de necessidade, a população pode ligar para cá, vai ser atendida pelo agente de Defesa Civil e também, né, no caso de alguma ocorrência mais intensa, serviços de resgate, como é o Corpo de Bombeiros, também estão de plantão através do telefone 193. Muito bem, a gente espera que não seja necessário, mas todo alerta é importante. Tatiane, muito obrigada, bom trabalho para vocês aí, viu? Um grande abraço, um ótimo dia a todos aí. Muito bem, fica então o alerta e por falar, né, em chuva e tudo mais, vamos às condições do tempo? Como a gente tem visto, a chuva não para de cair em Santa Catarina, não é mesmo? A gente já mostrou por aqui hoje ao longo da reportagem, agora a gente também vai ver no mapa, né? A atenção está voltada mais para o Vale do Itajaí e também para o litoral, onde a chuva não deve parar e o solo já está bastante encharcado. Previsão de mais chuva também para o norte e durante o dia, o oeste. Aqui, olha, gente, que vinha mostrando sol, agora a gente já percebe que tem também a previsão de chuva. Por quê? A gente tem tempo firme lá, mas o calor que está fazendo, que inclusive pode chegar aos 30 graus hoje, somado à umidade, traz condições de pancadas de chuva e aí, claro, pode chover também no oeste. No restante do estado, as temperaturas ficam na média de 24 a 28 graus. E como a gente falou, né, da chuva, ela não para de cair e causa ainda mais preocupação para os catarinenses. Nós vamos conversar agora com a Francine Sacco, meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque essa chuva deve persistir ainda por amanhã também. Francine, boa tarde. Traz para a gente os detalhes. Como é que está a situação em Santa Catarina? Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a gente está aí com essa condição de instabilidade no tempo, né, desde o final de semana e que tende a persistir pelo menos até a sexta-feira. Porém, a gente tem previsão da chuva voltar a intensificar entre o final da noite de hoje e principalmente ao longo do dia de amanhã. À medida que essa chuva também intensificar um pouquinho mais no litoral, né, um pouco mais no litoral e Vale do Itajaí, médio e baixo Vale do Itajaí, a chuva ela tende a se estender um pouquinho mais para oeste no estado, pegando também os planaltos. Então, além da chuva, ela vai ganhar força hoje no período da noite e amanhã vai ser uma chuva um pouco mais abrangente, pegando do litoral até os planaltos. A chuva de amanhã também deve vir aí acompanhada por trovoadas, por rajadas fortes de vento e não se descarta, inclusive, a possibilidade de ocorrência de granizo, né? Então, amanhã a gente está esperando que seja dos próximos dias, né, o dia de chuva mais intensa, e aí, a princípio, lá para o dia 1º, ela começa a perder força e todo o sistema mais instável vai se afastar lá para o Rio Grande do Sul. Bom, por isso, claro, né, Francine, os alertas da Defesa Civil, porque a gente já está com vários registros em várias cidades aqui de Santa Catarina e essa chuva, pelo jeito, não vai dar trégua, como você mesmo falou, a partir da noite vem com mais intensidade. A Defesa Civil está trabalhando justamente nisso. Isso, né, sempre se preparando para o pior cenário, né? E até mesmo porque se essa chuva começar a ocorrer na forma de pancadas, com o solo já encharcado,
o risco para deslizamentos, né, ele é ainda maior. Então, a gente sempre reforça que o pessoal que mora em áreas de risco ficar bastante atento, né, pois o solo está muito encharcado, a gente tem mais chuva prevista, e chuva ainda na forma de pancada, com temporais. Isso, para deflagrar algum movimento de massa, a chance é ainda maior, né? Então, o pessoal ficar bastante atento, ficar cuidando dos alertas, dos avisos, e sempre atento aos barulhos, a qualquer árvore inclinada, poste inclinado perto das suas casas, alguma rachadura que apareça do nada também. Fique bem atento e saia de casa, não pense duas vezes, né? Qualquer um desses sinais, saia de casa, acione a Defesa Civil ou os bombeiros pelo 199 ou 193. Francine, vocês estão sempre acompanhando os mapas, né? A meteorologia tem justamente esse papel para nos gerar alertas. Agora eu te pergunto, esse mês de novembro está sendo atípico quando a gente fala também em chuva? Porque já está sendo atípico em relação à geada, à neve que já tivemos no início do mês, mas agora essa quantidade de chuva, né? Há pouco nós falamos com a Defesa Civil de Blumenau, mais de 40% acima do nível para o mês. Em Joinville já choveu o que choveria para o mês todo em apenas 2 dias. A gente está acima do que era o esperado? Muito, muito. Não digo nem esperado, mas do que seria normal para o mês. Né? A gente tem alguns pontos ali do Vale do Itajaí que a gente já está beirando 500 milímetros de chuva só nos últimos 3, 4 dias. Isso é muita chuva, é muito mais do que o esperado para o mês todo. E o pior, essa chuva ela veio concentrada do meio do mês, né? Depois da metade do mês, nesses últimos dias do mês. Isso também foi bom. Né? Porque se a gente tivesse tido um mês de novembro mais chuvoso desde o início, né? Essa condição que a gente está tendo agora, né, de deslizamentos e subida de rio, teria sido bem pior. Né? Então, mas realmente está muito atípico e a gente teve todas as condições de tempo no mesmo mês e a gente vai encerrar aí o novembro ainda com essa condição de bastante instabilidade. Tá certo, Francine, obrigada aí pelas informações e um bom trabalho para vocês, porque a gente sabe que aí na Defesa Civil também o trabalho não para, principalmente quando a gente está em situações assim, um pouco atípicas aqui no estado. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. E olha, a gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com o SC Acontece para falar das situações das rodovias em todo o estado por conta da chuva. E ainda, uma investigação nacional feita em postos de combustíveis da capital, já. Voltamos a falar de chuva porque alguns pontos aqui de Santa Catarina estão com o trânsito interrompido, bloqueados mesmo por conta das quedas de barreiras, né? Para falar mais sobre quais locais os motoristas devem evitar, aí para quem precisa se deslocar pelo estado, a gente volta a conversar então com a Júlia Matos, que vai trazer essas informações para a gente. Júlia, conta para a gente quais são as alternativas, quais rotas os motoristas devem evitar. Então, Grazi, das rodovias federais, né, os principais bloqueios que estão acontecendo, a gente pode falar principalmente da rodovia da BR-376, né, inclusive por causa dos deslizamentos. Então, os motoristas estão podendo buscar rotas alternativas, principalmente pela BR-116. Mas aqui no estado, pensando em rodovias estaduais, alguns bloqueios também estão acontecendo, estão ativos e estão sendo fiscalizados, monitorados pela Polícia Militar Rodoviária. Quem está aqui comigo é o Tenente Coronel Vinícius, né, que está cuidando inclusive dessas operações. Como que tem sido essa manhã, Coronel, com relação a essas operações? Boa tarde a todos. A Polícia Militar Rodoviária está acompanhando as ocorrências relacionadas ao deslizamento de terras por conta das fortes chuvas. Temos no momento 3 pontos de alteração de trânsito, uma delas com interrupção parcial na Serra do Rio do Rastro, uma interdição total na Serra Dona Francisca, na SC 418, e também um ponto de interdição total que já é anterior a esse período de chuvas, que é na SC 350, na região de Tuporanga. Certo. Quem sabe desses bloqueios, quem quer procurar rotas alternativas, o que pode fazer? Então, nós temos na nossa rede social, no Instagram, PMSC Rodoviária, as orientações para os condutores buscarem rotas alternativas. É importante destacar que quarta-feira e quinta-feira o índice pluviométrico deve ser muito alto e, considerando já o solo extremamente comprometido por esse período de chuvas, pedimos atenção aos condutores para toda a região da Serra, onde a infraestrutura precisou trabalhar para superar esse relevo acidentado, cortes que foram feitos há muito tempo, né, na rodovia e que agora com as fortes chuvas não suportam o peso da água e do material que lhe compõe e acabam escorregando. Então fiquem atentos a árvores que se inclinam, a material que começa a deslocar de forma irregular para não transitarem nesses locais. A Polícia Militar Rodoviária está acompanhando para que nós tenhamos mais segurança durante todo esse período, mas é importante que o condutor também faça a sua parte. Certo. Tem algumas regiões específicas aqui no estado que deva tomar mais cuidado?
Então, toda a região de serra, eu cito aqui a Serra do Rio do Rastro, SC 390, temos a Serra do Faxinal, lá em Praia Grande, SC 290, a Serra Dona Francisca, que no momento está interditada, temos também as rodovias estaduais, aqui a rodovia 282, que liga o litoral ao Planalto catarinense, são regiões que precisam ficarmos atentos. Temos também aqui na Grande Florianópolis pontos de atenção, de alagamento, no caso não é o escorregamento de terra, e sim o alagamento na SC 401, na Vargem Pequena. E temos também aqui as obras que foram feitas recentemente pela infraestrutura, Morro da Lagoa, Morro da Barra, Morro na SC 401, que ao que tudo indica está estável, mas nós precisamos sempre ter muita atenção, porque esses eventos eles são extremos e muitas vezes ocorrem sem uma pré-indicação de que eles acabariam ocorrendo, então é importante estarmos todos atentos. Perfeito, muito obrigada. Essas são as informações, Grazi, a gente vai seguir acompanhando a situação aqui do estado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. E fica a recomendação com certeza, né? Atenção aos motoristas. E agora a gente muda de assunto porque começou hoje a Operação Petróleo Real, que vai fiscalizar postos de combustível em todo o estado. Mais de 7 instituições federais participam das ações de inspeção. A operação pretende visitar cerca de 60 postos de gasolina. Santa Catarina é o 4º estado escolhido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para a Operação Petróleo Real. As ações foram planejadas após denúncias realizadas em um canal disponibilizado aos consumidores. E a partir de hoje, cerca de 60 postos catarinenses serão inspecionados. A expectativa é garantir o direito do consumidor a combustíveis de qualidade e evitar fraudes, como, por exemplo, a fraude eletrônica que ocorre nesse tipo de mercado. Este posto em Florianópolis é o primeiro a ser visitado pelos agentes da Operação Petróleo Real. Os órgãos fiscalizadores chegaram cedo e mantiveram o elemento surpresa, que é essencial para esse tipo de inspeção. Além de controlar a qualidade dos combustíveis, a ação busca garantir os direitos do consumidor. Os agentes do Inmetro começaram examinando as condições das bombas de abastecimento, verificando bicos e lacres para extinguir a possibilidade de vazamentos. Medidas de segurança, tanto para funcionário quanto para consumidores, também foram fiscalizadas. Uma das avaliações feitas pela Agência Nacional do Petróleo é o teste de qualidade da gasolina. Para isso, é preciso confirmar se a quantidade de álcool na mistura não ultrapassa o limite permitido. Este, por exemplo, passou no teste. O Inmetro, além desse trabalho especial nesta operação, ele realiza essa verificação rotineiramente todo dia durante o ano. Várias equipes espalhadas pelo estado todo. Este ano já foram fiscalizados mais de 1.030 postos, um total de mais de 13.600 bombas. Dessas, houve uma reprovação em torno de 600 bombas. E dessas reprovações, autos de infração, processo administrativo junto ao Inmetro, mais de 190. Dessas 190, a gente considera em torno de 1% o número de fraude. De todas as irregularidades observadas pelo Inmetro, grande parte não se trata de fraude, mas de negligência dos proprietários dos postos. Por isso, as ações também agem para a prevenção de problemas. Auto-infrações emitidas fica em torno de 1% que a gente considera fraude, que a gente encaminha para o Ministério Público para eles aplicarem sanções referentes à área do Ministério Público. E das 600 e poucas reprovações, a maioria delas é referente à segurança. Por exemplo, uma bomba vazando, o Inmetro interdita, mas não notifica, porque está botando em risco o consumidor. O PROCON, que também participa da ação, conferiu se os documentos de alvará e funcionamento do local estavam atualizados e verificou se os preços indicados eram os mesmos cobrados dos consumidores. As ações devem acontecer em outras 14 cidades catarinenses, até dia 1º de dezembro. A previsão é que os resultados sejam divulgados logo após o fim da operação. Conclusão da fiscalização, nós iremos coletar os dados, fazer um relatório e verificar quais foram as principais infrações encontradas aqui no estado e posteriormente divulgar para a imprensa. E ontem foi dia de seleção brasileira, 1-0 para cima da Suíça, viu? O casal catarinense que conversou conosco ontem, a Cristina e o Júlio César, foram pé quente, viu? E olha, eles mandaram pra gente alguns registros, dá uma olhadinha. O casal viajou para Doha, no Catar, para curtir Brasil e Suíça. E nas imagens, a gente sente a emoção de estar no estádio 974, palco de mais um espetáculo da seleção brasileira. Esse é o olhar de quem está lá na torcida, vibrando pelo Brasil.
Depois da vitória de 1-0, o casal foi curtir um show a céu aberto para comemorar junto com os demais brasileiros. E por lá, por onde se anda, tem a bandeira verde e amarela reluzindo. Muito bem, né? E daqui a pouco, olha, sexta-feira tem jogo de novo, a gente segue nessa emoção aí. Eu convido vocês a darem aquela passadinha lá no nosso portal tvbv.com.br para conferirem mais notícias. Vocês acessam do seu computador, do seu celular e tudo mais. E a gente segue, inclusive, acompanhando as notícias a respeito desse deslizamento lá na BR-376, que segue interditada. A gente continua com imagens de lá, né? Porque realmente a situação por lá é complicada. Os trabalhos da Artéries Litoral Sul, do Corpo de Bombeiros, inclusive equipes aqui de Santa Catarina que foram enviadas até lá para auxiliar no resgate, continua. Então é muito trabalho ainda por lá e a gente vai se despedindo por aqui, pensando que amanhã a gente traz boas notícias para vocês, viu? O SC Acontece de hoje fica aqui. Tchau, tchau!